Hoje o Paripense traz para você o especial em Jerusalém. Sem sombra de dúvida, a cidade mais bela de Israel. Jerusalém é uma cidade enigmática, considerada santa pelas 3 grandes religiões monoteístas do mundo. E segundo se crê, foi a habitação do grande rei Melquisedeque, um rei tão enigmático quanto ela. Cidade que, segundo Jesus, matou os seus profetas, que, embora morta cerca de 40 vezes por seus inimigos, sempre ressurgiu das suas próprias cinzas, tornando-se o palco ideal para o seu mais ilustre cidadão, que, a exemplo dela, também ressuscitou. Jerusalém completa 3.000 anos de idade, um recorde de sobrevivência. Hoje, vamos conhecer um pouco mais dessa cidade, com vocação para o eterno. Durante a peregrinação feita a Israel em julho passado, o primeiro lugar a ser visitado foi o Monte das Oliveiras, o Getsemane. Nós estamos aqui no jardim do Getsemane, um lugar muito especial, porque é aqui que Jesus passa a sua última noite de liberdade, antes de ser preso. Ele vem com seus discípulos, desde um cenáculo onde eles tinham celebrado a última ceia, onde Jesus tinha partido o pão e já tinha dito: "Isto é meu corpo que será dado por vós." Bebe o vinho e diz: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue." Depois disso ele desce com os discípulos, passa aqui por dentro no ribeiro do Cedron, vem ao Getsemane, que significa em hebraico o lugar da prensa do azeite, o lugar onde a prensa, o azeite é exprimido e o caldo dele é derramado. Ele deixa os seus discípulos aqui, possivelmente numa gruta que existe aqui embaixo. Não há muitas grutas neste lugar. Havia uma gruta onde frequentemente Jesus passava as noites, os discípulos dele ficam aí e ele se retira, diz a Bíblia, como que numa distância de um tiro de pedra. Um tiro de pedra significava mais ou menos 70 metros. Ora, se a gruta está ali embaixo, 70 metros naquela direção, está exatamente o jardim do Getsemane, aonde ainda hoje há oliveiras com 1.800, 1.900 anos de idade, quase que contemporâneas de Jesus. Ele vem aqui e ele ora angustiado, ele diz: "Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, assim a tua." Ele começa a suar sangue e vem um anjo do céu que o consola e o conforta. Ele volta, encontra os discípulos dormindo e lhes pergunta: "Vocês não puderam vigiar nem apenas uma hora?" Logo a seguir, Judas Iscariotes vem acompanhado de sacerdotes, oficiais do templo, autoridades. Ele beija Jesus como senha de identificação, ele é manietado e é levado outra vez aqui por esse vale que está entre o Monte das Oliveiras e as muralhas do templo, o Vale do Cedron. Ele é levado, manietado até a casa do sumo sacerdote, onde ele passa a sua última noite. No dia seguinte, ele é julgado, ele é condenado, ele é executado. Mas eles não sabiam é que Jesus sabia o pulo do gato. Ele ressuscitou de entre os mortos. E aqui neste lugar, quando ele diz: "Pai, se possível, passa de mim este cálice", e não foi possível passar o cálice, o que se estava ensinando de fato é de que Jesus é o único caminho de salvação. O Pai diz: "Meu filho, não tem jeito. Se você não morrer na cruz, não derramar seu sangue como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ninguém se salva. A humanidade precisa do teu sangue, porque não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há nenhum íntegro, não há ninguém cujas boas obras sejam suficientes para justificar essa pessoa diante da minha santidade, porque todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Mas eu amo a esses todos que pecaram, é por isso que eu estou te dando, meu filho, ao mundo, para que todo aquele que em ti creia não pereça, mas tenha a vida eterna."
E aqui neste lugar a gente aprende isso, com oliveiras antiquíssimas que ainda hoje nos lembram a agonia da oração intercessória de Jesus e a opção de Jesus de levar a obra da salvação até as últimas consequências, levá-la até a cruz do Calvário, para ser meu Salvador, para ser seu Salvador. É isto que ele faz. Jerusalém e seus arredores estão repletos de histórias e locais históricos. O impressionante é que alguns cenários parecem até intocáveis. É possível reconstruir cenas do dia a dia, como a que você está vendo aí. O reverendo Caio como o bom pastor. Cá estamos. O bom pastor da vida pelas ovelhas. Este lugar é Betânia, onde Lázaro morava com suas irmãs Marta e Maria. Quero agora que você venha comigo a um lugar onde se celebra a tumba de Lázaro, o lugar onde Jesus ressuscitou a Lázaro de entre os mortos. Jesus foi informado que o seu amigo Lázaro morrera. E ele vem até Betânia e encontra o corpo do seu amigo putrefacto, totalmente apodrecido. As irmãs dele, Marta e Maria, choram intensamente, porque parecia que Jesus chegara tarde. Lázaro já estava completamente apodrecido dentro da tumba. Lázaro está aqui e Jesus está com a multidão do lado de fora que chora copiosamente. Aí uma das irmãs dele diz a Jesus: "Ah, Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido." E Jesus diz a ela: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá." Vamos descer e entrar um pouquinho mais aqui dentro desta tumba. O caminho é estreito para entrar aqui nessa tumba. E Lázaro está dentro. E Jesus diz assim: "Tirai a pedra da entrada do túmulo." E eles rolam a pedra enorme fora. Aí Jesus olha para os céus e diz: "Pai, eu graças te dou porque me ouviste. Aliás, tu sempre me ouves. Mas eu assim falei por causa da multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste." Olha para dentro da tumba, ele grita: "Lázaro, vem para fora." E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos atados. E aí Jesus disse: "Desatai-o, deixai-o ir." Lázaro sai da tumba e se torna um sinal extraordinário do poder divino de Jesus. E é a ressurreição de Lázaro que vem posteriormente a fazer com que as autoridades do templo decidam que Jesus não pode mais viver. Ele se tornara perigoso demais. O status quo, a religião oficial, não podia conviver com alguém tão independente e tão cheio de graça e de poder divinos. Eu vou levar você lá fora um pouquinho mais. Eu já disse a você ainda há pouco que Jesus grita, brada, mas eu queria que você tivesse uma ideia do que acontece. Ele está lá em cima, aí onde você está. Lázaro está aqui embaixo, onde eu estou. E ele diz: "Lázaro, vem para fora." Aí então Lázaro saiu da profunda escuridão da tumba e entrou na luz da ressurreição e da vida, a luz do Senhor Jesus. É isso que ele está querendo fazer hoje com você. É muita gente que está aí, profunda cova de morte, gente que perdeu a esperança. Jesus hoje está oferecendo a você a luz da vida. Você vem comigo agora aqui um pouco, eu quero falar sobre uma outra história aqui de Betânia. Betânia também foi a casa
da família de Lázaro, de suas irmãs Marta e Maria. E a gente está aqui nessa aldeia e isso lembra alguma coisa que é impressionante, como grandes eventos da humanidade quase sempre aconteceram em lugares diminutos, porque de fato a significação das coisas não guarda relação de proporção com o tamanho dos lugares. De fato, as coisas ficam grávidas dos significados delas. Por isso elas se tornam universais, enormes, imensas, apesar de às vezes serem extremamente pequenas. Dá uma chegadinha comigo aqui. Nós vamos dar uma descida neste lugar, vem cá. Você veja como os traços de religiosidade são antiquíssimos. Hoje nós temos essa igreja moderna aqui, mas você ainda encontra estruturas antigas, pesadas, de edificações bem anteriores, que mostram como desde tempos muito longínquos este lugar entrou definitivamente para a marca das devoções dos grandes acontecimentos da fé. Você lembra que Lázaro tinha as suas duas irmãs Marta e Maria. Um dia Jesus vem à casa deles e Jesus gostava muito de estar com eles. Marta era uma mulher extremamente ocupada, intensa, ela era uma fazedora de coisas. Já Maria era um ser humano quieto, de alma que tinha sido acalmada e pacificada pela graça e pelo amor do Senhor Jesus. E num determinado dia, por volta da hora do almoço, assim como hoje, Jesus está na casa deles, e aí o que acontece é que Marta está trabalhando, ativíssima, arrumando as coisas para eles terem um bom almoço, e Maria está sentada aos pés de Jesus. Aí Marta perde a paciência e diz: Senhor, será que tu não te importas que eu esteja aqui a servir sozinha, enquanto a minha irmã fica aí sentada aos teus pés? Manda que ela venha me ajudar a servir. Aí Jesus diz a ela: Marta, Marta, tu te inquietas e te preocupas com muitas coisas. Em verdade eu te digo que pouco é necessário, ou melhor, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Isso é uma lição que devia ficar para nós, é que de fato Jesus não está ensinando a indolência ou a preguiça. O que ele está fazendo é realmente nos ensinando a priorizar aquilo que é essencial na vida. Comer é importante, mas viver da palavra de Deus é essencial. Cuidar das tarefas e dos afazeres da vida é fundamental. Cuidar da alma é essencial. Uma coisa não trabalha contra a outra, mas eu peco quando, tendo a possibilidade de sentar aos pés de Jesus e beber-lhe a palavra, eu fico mais preocupado com os bolinhos de bacalhau do que com essa relação. Essa nossa vinda aqui a Betânia faz também essa convocação, a percepção daquilo que é prioritário, daquilo que é essencial. O urgente é importante, mas aquilo que é essencial é mais importante ainda, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta é a lição que eu não posso esquecer, nem você também. De Betânia, vamos a Betfagé. Nós estamos saindo de Betânia e agora eu vou levar você a uma outra aldeia que tem um significado também muito especial na vida de Jesus nos seus últimos dias. Nós estamos indo aqui adiante de nós a Betfagé. Você já ouviu em Betfagé? É o lugar onde Jesus arranja um jumentinho para, montado nele, entrar triunfalmente em Jerusalém. É isso que eu quero mostrar a você. Nós estamos chegando aqui à igreja de Betfagé, que é a aldeia onde se marca o ponto onde Jesus monta no jumentinho para entrar triunfalmente em Jerusalém. O que é interessante em toda essa região aqui, conquanto 2000 anos tenham se passado, você vê essa mescla do antigo e do moderno, do histórico bíblico àquilo que é contemporâneo.
todas essas coisas estão misturadas. A sensação que a gente tem é de que está dirigindo sobre as páginas do Novo Testamento. Aquela torre mais ali em cima, já está conseguindo mostrar para o pessoal, não sei se está dando aqui agora, mas é o lugar onde se celebra o ponto mais alto do Monte das Oliveiras, de onde Jesus vai assunto aos céus. E a gente está aqui, aliás, essa aqui é Betfagé. É Betfagé, não é isso? A igreja de Betfagé. Nós estamos chegando aqui. Olha só. Bem aqui na nossa frente. Foi também descendo de Betfagé num outro dia, numa outra ocasião, que Jesus traz uma lição muito forte e impressionante aos seus discípulos sobre o poder da fé. Uma história que eu quero contar para você também. Trouxemos você agora aqui a Betfagé. Você pode vir comigo? Vai inclusive ler aqui em cima. Mostra aqui para o pessoal já. A placa Betfagé é um lugar celebrativo desta aldeia do Novo Testamento. Vamos ver se a porta aqui está aberta. Acho que não tem ninguém aqui. Mas de qualquer modo, isso aqui é apenas um lugar simbólico, celebrativo. Eu quero trazer você para uma geografia assim mais natural, mais aberta. Dá uma chegada aqui, Jerry, comigo, e toma cuidado para atravessar a rua. Nós estamos em geografias bíblicas, mas em tempos modernos. De vez em quando passa um carro e a gente se assusta. Mas dá uma chegada aqui. Que nós estamos hoje aqui embaixo, populações palestinas, árabes que moram aqui nessa região. E Betfagé é esse lugar simples. Jesus chega aqui, encontra um jumentinho, entra em Jerusalém e depois, alguns dias depois, ele vai saindo, diz a Bíblia, de Betfagé, indo para o templo ensinar. Quando no meio do caminho ele sente fome e ele chega perto de uma figueira. Ele chega ali querendo ver se encontra alguma coisa para comer. Estou vendo uma figueira ali embaixo? Dá uma chegada aqui com a gente. Quero levar você. Aqui é uma figueira de Betfagé, que pode ilustrar perfeitamente o que o Evangelho narra. Como Jesus desce, caminho do templo, ele está com fome, e ele chega perto de uma figueira. Ali na frente a gente tem uma. Ele procura figos na figueira, mas ele não encontra. Aí então ele olha para a figueira e diz: nunca mais nasça fruto de ti. E ela seca imediatamente. Impressionante isso. Ela seca imediatamente. E os discípulos dele ficaram impressionados. Disseram: Senhor, como é possível? A figueira secou imediatamente. Aí Jesus vem e diz o seguinte: se vocês tiverem fé, se a fé de vocês for como um pequeno grão de mostarda, vocês não só dirão à figueira: arranca-te daqui, transplanta-te acolá, mas até mesmo se vocês disserem a este monte, Jesus está aqui, um monte, se vocês disserem a este monte: sai daqui, transplanta-te lá no Mediterrâneo, assim será convosco. E tudo quanto vocês pedirem ao meu Pai em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Vocês não duvidem no coração, se apropriem, assumam pela fé, porque se você crê de todo o coração que você já recebeu, é assim que vai acontecer com você. Essa é uma mensagem aqui de Betfagé, da figueira que secou e da fé que permanece para sempre. Vem cá.
Agora você vem comigo, nós vamos continuar mostrando mais algumas coisas muito interessantes de Jerusalém. Vamos lá. Agora vamos ao Vale do Geena. Você já ouviu falar desse lugar? Bom, agora eu quero levar você ao lugar que deu origem à ideia de inferno. Você quer vir ao inferno comigo? Vem aqui, por favor. De fato, isso aqui parece o céu, parece o paraíso. Como é que pode? Transformaram o inferno em céu, em paraíso. Este aqui é o Vale de Inon, ou Ge-Inon, ou Geena, o lugar onde o lixo da cidade era queimado, onde o fogo nunca apagava. Mas essa geração nova aqui em Israel transformou o lugar do fogo que nunca se apagava num lugar maravilhoso, num parque extraordinário. Então, chegada aqui comigo, eu quero contar para você algumas histórias relacionadas a este lugar, ao Vale dos Filhos de Inon. Há um texto no Velho Testamento que, mais do que qualquer um outro, ilustra o que a gente está falando aqui. É 2 Crônicas, capítulo 33, que diz o seguinte: Manassés edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inon. Ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria e tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu a fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Este vale se tornou símbolo de abominação porque alguns reis de Israel ofereceram aqui seus próprios filhos como oferta a Moloque, a um deus pagão que estava começando a influenciar profundamente o povo de Israel. E esse, acerca de quem eu fiz essa leitura, era o rei Manassés, de quem se diz que se tornou um feiticeiro terrível. Ele era filho da descendência de Davi, mas corrompeu, se perverteu, começou a consultar os astros, a praticar feitiçaria, necromancia, consultar os mortos, começou a buscar poderes sobrenaturais através de espíritos que se manifestavam mediunicamente. E a palavra de Deus diz que o Senhor se insurgira veementemente contra isso, proibindo esse tipo de prática. Como se não bastasse, Manassés pega 2 dos seus filhos e os traz aqui. É bom só mostrar o seguinte: Jerusalém está lá em cima. Isso aqui é um vale. Ele traz seus filhos até aqui. Quem sabe num lugar como este aqui, onde nós encontramos essas pedras. Ele amarra as crianças e ele as sacrifica a esse Deus. É um ritual de magia negra. A gente fica pensando que magia negra é coisa moderna e antiquíssima. Todo tipo de prática espiritual que Deus abomina é negra, não importa se a gente diga que é branca. Se Deus proibir, é maligno. E ele vem aqui e ele sacrifica seus filhos. E Deus fica cheio de ira com relação a Manassés. E ele então permite que um exército inimigo venha, invada Jerusalém, prenda Manassés e o leve para o cativeiro. Lá no cativeiro ele é colocado atrás das grades. E aí ele tem uma crise de culpa, de angústia. E ele pede misericórdia a Deus. E aí se humilha perante o Senhor, põe a cara no chão, pede misericórdia, implora pela clemência divina. E o Senhor o perdoa. O Senhor é favorável para com ele. Esse é o tipo de afirmação que tem muita gente que está me vendo aí que não entende.
não entende. Eu fico toda hora vendo pessoas dizendo o seguinte: esse pessoal que errou, que fez um monte de coisa terrível e agora eles se arrependem e ficam buscando a Deus, por que que Deus vai perdoá-los? É porque Deus é misericordioso, longânimo. Se Ele não nos tratasse com graça, eu, você, qualquer legalistão empavonado, todos nós íamos ser jogados no Geena, no inferno. Mas Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Aí Ele se voltou, cheio de compaixão, para com Manassés e o perdoou. E lhe restaurou a sorte, porque o Senhor é assim, bom. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, hoje Ele está falando com você. Ele está dizendo que você pecou, transgrediu, você se envolveu com bruxaria, com feitiçaria, você fez a sua cabeça, você se consagrou aos espíritos, coisas que Deus abomina, Ele aborrece. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É a palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus, você vai ver que eu não estou inventando nada disso. Mas assim mesmo, Ele continua a amar você como Ele amava Manassés. Manassés tinha feito uma coisa que você não fez. Ele sacrificou os filhos aqui a essa espiritualidade maligna. Mas ele, quando teve uma crise de consciência, o Senhor o perdoou. E o Senhor quer perdoar você. Eu queria que aí onde você está, você tomasse essa consciência agora mesmo. E você buscasse o Senhor. Você dissesse: oh Deus, me perdoa, me perdoa. Eu me envolvi com os espíritos, eu ofereci meu corpo à mediunidade, eu fiz a minha cabeça, eu fiz despachos, eu me relacionei com forças espirituais que tu abominas, mas me perdoa. Invoque o Deus de Manassés, Ele está presente e Ele vai perdoar você. Ele vai perdoar você. Ele vai restaurar sua sorte. Ele vai lavar você com o sangue de Jesus, que purifica você de todo pecado. Ele vai mudar sua vida agora mesmo. Você acredita nisso? Nós continuamos aqui no Vale de Inom. Inicialmente, nós tínhamos estado lá em cima, naquela região verde. E agora estou trazendo você para essa região árida. Olha só as pedras do vale, com tanta história, com milênios de história. E uma das coisas interessantes que associam este vale à teologia do Novo Testamento é o fato de que nos dias de Jesus, isso aqui se tornou uma grande lixeira pública, onde o fogo queimava o tempo todo. Do Velho Testamento, o vale já trazia aquela imagem de lugar amaldiçoado, onde alguns reis de Israel tinham sacrificado os seus filhos a deuses pagãos. E agora, no Novo Testamento, era uma lixeira pública. Jesus pega essa imagem de um lugar onde o fogo está queimando de noite, de noite, de noite, queimando tudo que ali se jogava, e associa isso à imagem do inferno. E ele adverte a cada um de nós, afirmando que o inferno existe. Eu não posso descer a detalhes, porque o Novo Testamento não detalha a realidade do inferno. Uma coisa eu tenho certeza: Deus não tem nenhum prazer em mandar ninguém para lá. Ao contrário, Ele está todo dia insistindo para chamar a gente para uma outra possibilidade, para a possibilidade de viver com Ele, gozá-lo, usufruí-lo eternamente, de todo o coração. Mas o inferno tem que existir, porque há pessoas que realmente existem fechadas, a gente que se enclausurou no mais terrível egoísmo, pessoas que se tornaram perversas, malignas, que encheram o coração de ódio, viveram para curtir o ódio e produzir ódio a vida inteira. Gente que dedicou a existência a um projeto completamente envolvido com a mentira, com o engano, com aquele engano preconcebido, premeditado. Essas pessoas não precisam ter dúvida de que se
passarem pela morte assim, elas vão habitar no Geena, no inferno. O que acontece lá eu não sei. E eu espero em Deus nunca saber. É o tipo da coisa que não me dá nenhum interesse, é ter conhecimento sobre o inferno. Eu quero conhecer tudo sobre o céu, porque é lá que na graça de Deus eu vou morar. Não porque eu seja bonzinho, eu não sou, mas é porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus, me purifica de todo pecado. É porque Jesus é meu advogado, eu creio nele de todo o coração. Ele é aquele que inspirou o apóstolo João a dizer: filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então hoje, se você está já com o pé no Geena, se você está com o pé nessa lixeira cósmica, em nome de Jesus, dá tempo ainda de você retirar o pé. O Senhor Jesus te convida para uma sombra, para a sombra da graça dele. Ele quer que você tenha nele a possibilidade do descanso. Essa oliveira aqui nos lembra isso, essa esperança da salvação. Em nome de Jesus. A visita segue para um local muito especial, a Christian Churchill, uma igreja cristã no meio dessa cidade de diversas religiões. O reverendo Caio falou sobre a purificação do templo. Eu queria só ler uma porção da Escritura e queria que você abrisse aqui em Mateus, no capítulo 21. Mateus, capítulo 21. É a purificação do templo. Por que eu quero falar isto aqui? Porque hoje em dia, quando a gente visita a esplanada do templo aqui em Jerusalém, onde estão as mesquitas de Omar e El-Aqsa, não há muita oportunidade para a gente falar lá dentro. É uma visita muito rápida. Eu queria pensar um pouquinho sobre a significação do templo aqui dentro deste templo com você. Mateus 21, de 12 em diante. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em um covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Eu espero que agora essas geografias estejam todas se tornando imensamente claras para você. Está claro? Está no templo, aí ele sai do templo, ele desce, sobe o Monte das Oliveiras e vai para Betânia, logo ali onde ele dorme, possivelmente na casa de Marta, Maria e Lázaro, que são seus amigos. Agora, o episódio que nós lemos aqui nos apresenta Jesus estabelecendo 3 tipos de relação com o templo em Jerusalém. Na primeira, ele chega ali e ele vê que o templo tinha se transformado num lugar de negócio. As pessoas estavam ganhando dinheiro com o culto. Tinha gente vendendo pombinhos, holocaustos, coisas essas que o Senhor tinha dito que os que trouxessem ao templo deveriam fazer o esforço pessoal de trazerem de suas próprias casas. Mas aqui já havia um pacote de espiritualidade sendo vendida. Você está querendo o quê? Oferecer uma pombinha? Já tem aqui uma dúzia, se você quiser, para você. O que você quer? Oferecer um holocausto um pouco mais complexo, um cordeirinho? Compra aqui, ó, o pacote do perdão. As pessoas estavam fazendo negócio com a graça de Deus. E tinha gente ganhando um bom dinheiro com a culpa humana, explorando a fé popular,
explorando a necessidade de perdão, a necessidade de confissão, a necessidade de encontro, de apaziguamento da alma, de sossego para o coração, e em função dessa necessidade, ganhando dinheiro em cima dela, vendendo esse pacote religioso para aqueles que necessitavam. Jesus vem aqui e vira a mesa, expulsa os cambistas, faz um azorrague, desce a chicotada na costa da moçada, fica consumido com a ira de Deus e a santidade de Deus, e ele sai fazendo um espetáculo extraordinariamente intenso, de uma virilidade divina impressionante. E aí depois ele diz: vocês estão transformando a casa de meu pai num covil de salteadores, mas está escrito: a minha casa será casa de oração para todos os povos. Primeira coisa que eu queria dizer, que Jesus estabelece como relação dele com o templo, é que ele quer que o templo seja o lugar da oração. É o lugar para onde a gente vem e a gente estabelece de maneira comunitária ou individual aquela possibilidade mais clara, mais objetiva, mais específica de uma conexão com Deus. Não significa que Deus só seja achado no templo, ao contrário. A Bíblia diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Então tanto faz, eu falo com ele em qualquer lugar, mas quando eu venho ao templo, eu não venho para qualquer outra coisa, a não ser para objetiva, clara e concretamente manifestar o meu desejo de falar com meu Pai que está nos céus. Por isso, quero estimular você a rever profundamente as razões pelas quais você vai ao lugar de culto. É gostoso ir para encontrar amigos, pessoas amadas, ouvir um bom sermão, ou aproveitar a oportunidade de um papo na frente da igreja ou no jardim. Mas antes de tudo, gente, eu chego ali com essa ansiedade subversiva no coração. Eu vou falar com o Rei dos Reis. Seu Clinton é uma brincadeira perto dele. Fernando Henrique Cardoso é uma gotinha. Ele é o soberano, que está acima de tudo e de todos. E eu tenho essa chance de subverter a realidade. Eu tenho a possibilidade de me tornar parceiro daquele que, estando ao meu lado, faz com que qualquer disputa se transforme em covardia. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele se associa a mim, sai da frente. E eu devo chegar no templo com essa expectativa, que eu vou falar e ele vai ouvir, eu vou pedir e ele vai responder, eu vou dizer socorro e ele vai dizer: eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Segunda coisa que Jesus ensina sobre o templo, não é apenas que é um lugar de oração, mas ele nos ensina que o templo é um lugar da cura. Eu devo chegar no templo com essa vontade de ser curado. Que minha mente seja curada, meu caráter seja curado, meus nervos sejam curados, minhas emoções sejam curadas, minhas relações sejam tratadas. É o lugar da cura divina. Se o Senhor Jesus está no templo, o templo pode se transformar no mais terapêutico e curador de todos os lugares. Vejam só o que diz o verso 14. Você pode ler comigo? Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Eu gosto disso. Vieram a ele e ele os curou. Você acredita que Jesus está vivo mesmo? Acredita que ele ressuscitou de entre os mortos? Acredita que o Espírito dele está entre nós? Acredita mesmo? Então ele está no templo conosco? Então esse lugar pode ser um lugar de cura. Pode ser um lugar de cura. Curas as mais diversas. Não fique pensando em cura só na sua unha encravada, ou
na mancha na sua pele, ou no problema no seu sangue, ou no reumatismo nos seus ossos. Existem curas mais profundas para acontecer em nós, no caráter, na alma, na visão da vida, também no corpo, mas sobretudo na mente, porque a gente, antes de qualquer coisa, adoece na mente. Cura para a alma da gente. E hoje aqui você pode dizer: Senhor, vem me curar. Em nome de Jesus, amém? E a terceira coisa que ele diz que pode acontecer para nós no templo, é que o templo pode se transformar num lugar festival, um lugar de festa, de celebração, de alegria, de júbilo, de entusiasmo. A Bíblia sempre diz: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com um hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Existem salmos inteiros, salmos que dizem atributos de Deus, e se espera que todos digam juntos: porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. E aí todos dizem: a sua misericórdia dura para sempre. Ele é aquele que nos fez. E o povo diz: e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o nosso Redentor. E o povo diz: e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é aquele que abriu o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é aquele que sustentou o povo com o maná, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é aquele que parou o sol, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é aquele que arrebatou a Elias uma carruagem de fogo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é aquele que enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós na cruz do Calvário e ressuscitar de entre os mortos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. E diz a palavra de Deus que no templo, Jesus, depois de haver curado alguns, os escribas e fariseus estão presentes, e eles veem alguns meninos clamando e dizendo: Hosana ao filho de Davi, louvando o nome de Jesus. Jesus está curando os doentes, abrindo os olhos aos cegos, fazendo os coxos andarem. Os teólogos estão calados. Os que tinham a chave da porta do templo, os religiosos, estão emburrados. Os escribas e fariseus estão acuados. Mas os meninos estão pulando e saltando. Os meninos estão vendo o que os religiosos não veem. Estão vendo aquilo que os teólogos não enxergam. Eles estão saltando e dizendo: Hosana ao filho de Davi. Aí eles vêm para Jesus indignados e dizem: o senhor não está vendo o que eles estão falando? Estão dizendo que você é filho de Davi, que você é o Messias, é o cumprimento das Escrituras. Repreenda essas crianças. Aí Jesus olha para eles, olha para os meninos, e ele diz: não é que vocês nunca leram o que diz a Escritura? Da boca de pequenino e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Eu não vou repreender ninguém, porque as crianças estão certas. Essas crianças estão fazendo o que vocês não conseguiram fazer, vendo o que vocês não conseguiram ver. E elas estão encarnando a promessa dos Salmos, de que Deus tiraria da boca de pequeninos e crianças de peito o perfeito louvor. Eu, quando entro no templo, você, quando entra no templo, a gente tem que entrar com esse coração de criança. Nossa complicação tem que ficar lá fora. Aqui é o lugar da nossa descomplicação, é o lugar da nossa liberdade, é o lugar da nossa simplicidade, é o lugar da nossa verdade profunda, é o lugar da gente se despir diante de Deus, é o lugar desse striptease religioso. A gente entra no templo para se desvestir dessas carapuças religiosas e ficar com a alma nua, como criança, para saltar de alegria, se preciso for, diante do Senhor. Amém? Então hoje, repita aqui comigo: Senhor Jesus, ensina-me a orar
porque a tua casa será sempre chamada casa de oração. Responde a minha oração. Senhor Jesus, vem sobre mim com o teu poder e cura a minha enfermidade, porque a tua casa é lugar de cura, é lugar de saúde. Senhor Jesus, dá-me coração de criança, para que eu salte com alegria e eu celebre a tua misericórdia e a tua graça com coração espontâneo. Amém. A peregrinação em Jerusalém traz muitas surpresas. O mercado de Jerusalém parece cenário dos filmes de Hollywood. E o Muro das Lamentações, chamado pelos judeus de Muro Ocidental, é realmente uma emoção só. Esta é a Basílica do Santo Sepulcro. Aqui os católicos acreditam estar a tumba de Jesus. Infelizmente não podemos entrar para filmar. Logo fomos para o local chamado Jardim da Tumba, o local onde os protestantes acreditam estar a tumba de Jesus. Essa é uma controvérsia de alguns séculos. Maiores detalhes sobre esse assunto nós estaremos reservando para o programa especial da Páscoa. Agende desde já. Foi um momento super emocionante com a palavra e ceia do Senhor. A gente realmente sente a sensação de que as coisas que se passam na palavra de Deus são vivas. Elas não ficaram como um simples registro histórico, mas elas permanecem trazendo vida para nós. Há algo que a gente não consegue descrever com palavras, mas sentir de uma maneira diferente de tudo que a gente pode experimentar na vida. É muito gostoso cantar aqui, cantar para Jesus. Esse mergulho de Deus, do Deus eterno, na nossa história, na nossa vida, é uma coisa magnífica. E esse talvez seja o primeiro aspecto dessa viagem que é extremamente positivo. Outro lugar de grande significado para a cristandade é a Porta dos Leões, uma das 7 portas que rodeiam a cidade. Neste momento é quase meio-dia do dia sagrado dos muçulmanos, a sexta-feira. Todos estão vindo para as orações da Mesquita de Omar. Nós estamos chegando próximo àquilo que se chama de Porta de Estevão, ou Porta dos Leões, aqui em Jerusalém. Um lugar movimentado, carros entram e saem. Hoje um pouco menos, porque é sexta-feira e é um dia de descanso, um dia santo para os muçulmanos. Logo mais vai começar também o sábado dos judeus. Mas aqui está, Porta de São Estevão. Essa muralha enorme. Você pode ver muitas marcas de bala, de tiros, porque aqui foi um dos pontos mais cruciais nas grandes batalhas do exército de Israel pela tomada deste lugar. Agora, a razão pela qual o lugar é chamado de Porta de São Estevão é porque aqui neste lugar se celebra o fato de que um dia Estevão morreu como o primeiro mártir cristão. Você lembra que Estevão era um diácono da igreja de Jerusalém, um jovem cheio do Espírito Santo e de fé, tinha um coração solidário, generoso, por isso foi escolhido para ser um daqueles que cuidariam e que administrariam os bens da igreja, dando destinação social a eles, socorrendo os órfãos e as viúvas. E ele, além de que é essa pessoa com um coração socialmente comprometido e generoso, ele também é um evangelista, uma pessoa que fala de Jesus, que prega a palavra de Deus a toda hora. Vem aqui comigo um pouquinho mais. E ele prega de tal maneira, de tal forma, com tanta intensidade e sabedoria, que ele acaba sendo martirizado, ele acaba sendo alguém que molesta, que incomoda o status quo religioso, porque ele prova pelas escrituras que Jesus é o Cristo, e os judeus daqueles dias não gostaram disso. É por isso que ele é julgado, ele é examinado por uma banca teológica que tinha poderes mais do que doutrinários. Ao fim de tudo, ao considerarem-no uma pessoa de convicções heréticas,
trazem-no para a porta da cidade e apedrejam a ele. E quando ele está prestes a morrer, o livro de Atos dos Apóstolos nos diz que ele ergue os olhos para o céu e ele vê o céu aberto e vê Jesus em pé, à destra do Todo-Poderoso, e ele diz: eis que eu vejo os céus abertos e eu vejo o Filho do Homem em pé, à destra do Todo-Poderoso. Eles continuam jogando pedras nele, mas ele diz: Senhor Jesus, perdoa-lhes. Realmente eles não sabem o que eles estão fazendo. E tendo dito isto, ele expira, ele entrega o Espírito, ele vai encontrar com esse que está em pé, à destra do Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus. E um homem chamado Saulo guardava as vestes daqueles que o apedrejavam. Você sabe que algum tempo depois, Saulo não escapa da graça de Deus, o Espírito Santo o alcança, o atinge, e ele vem a se converter e se torna um dos maiores revolucionários da fé cristã em toda a história. Aqui comigo. O que é fantástico aqui em Jerusalém é a gente observar essa diversidade enorme de expressões de fé e de religiosidade. Num dia como o de hoje, que é uma sexta-feira santa dos muçulmanos, você vê uma quantidade grande de pessoas indo às mesquitas, você vê sacerdotes católicos de confissões diferentes andando pela cidade, grupos evangélicos protestantes e os judeus já no bairro religioso fazendo as suas preparações para aquele que será o sábado, que deve iniciar daqui a mais umas 4 horas, mas todos já estão se preparando para isso. Aqui em Jerusalém, você vê na sexta-feira os muçulmanos dedicando o dia a Deus. No sábado você vê os judeus. No domingo os cristãos. E na segunda-feira tem alguns que descansam desses 3 dias anteriores. Vamos dar uma entradinha aqui. Agora nós estamos trazendo você a Betesda. Lembra daqueles ossos, daquelas piscinas do Novo Testamento, acerca das quais o Evangelho de João, no capítulo 5, nos fala de que jazia em Betesda uma quantidade enorme de pessoas doentes, paralíticos, coxos e gente com todo tipo de enfermidade, e que Jesus um dia chega aqui neste lugar, encontra um homem que jazia enfermo há muitos anos, porque ele era colocado aqui por pessoas da família dele ou por outros amigos, sempre naquela expectativa de que um dia um milagre acontecesse, porque havia uma história que se relacionava a Betesda, que dizia o seguinte, que depois, cuidado aqui, já é que você vai subir num degrau. A história dizia que numa certa época do ano, um anjo do Senhor vinha, descia aqui neste lugar, e tudo isso que você vê aqui são as estruturas dos pavilhões das piscinas antiquíssimas de Betesda. Então a história dizia que um anjo do Senhor vinha aqui uma vez por ano, agitava as águas da piscina, e aquele que visse as águas sendo agitadas de maneira sobrenatural e pulasse dentro das águas, seria imediatamente curado. E era nessa esperança que um bocado de gente vivia, incluindo aquele homem, crendo que alguma coisa podia sobrenaturalmente acontecer. Um dia Jesus está passando por aqui. E esse aqui é um lugar original, gente. Nós estamos falando de um lugar arqueologicamente falando incontestável. Jesus vem passando por aqui, vê aquele homem, e ele pergunta: tu queres ser curado? Essa é uma pergunta idiota. Quem é que não quer ser curado depois de estar 30 e tantos anos jazendo num lugar esperando uma cura? Aí o homem responde para ele: Senhor, eu quero, mas eu não tenho ninguém que me coloque no poço quando a água é agitada, ninguém que me ponha na piscina. E aí então Jesus olha para ele, percebe que o homem tem fé
ele diz: levanta, toma o teu leito e anda. E o homem se põe de pé, sente no corpo o fluir daquela energia divina, vibrar nele, curar-lhe os membros doentes, desentortar, desentrevar toda a enfermidade dele. E aí a saúde penetra nele, ele levanta, toma o seu leito e anda. E os que estão ali em volta ficam chocados com o que aconteceu, porque mesmo diante de milagres extraordinários de Deus, tem sempre aqueles que arranjam uma desculpa para não se contentarem. No caso ali eram os religiosos que diziam: esse é um dia sagrado, hoje é dia de sábado, por que tu estás fazendo isto? Mas Jesus não queria nem saber. Jesus não dá a mínima para esses padrõezinhos pequenininhos do doutrinarismozinho, religiosinho, quando ele está interessado em fazer bem a uma alma humana, a um ser humano que vive a desgraça de suas limitações e que pode subitamente encontrar em Jesus a porta aberta e a saída. O Jerry está lá atrás, eu estou aqui encostado na parede, e a gente vê as senhoras que estão chegando, todas elas muçulmanas, para fazerem suas orações nas mesquitas de Omar e de Al-Aqsa. Aqui à frente, soldados israelitas patrulhando o local. Essa é uma área de tensão. O status político-religioso de Jerusalém é complicadíssimo, especialmente pelo fato de que judeus e palestinos, muçulmanos, se sentem completamente no direito de reivindicarem esse chão como pátria deles e como lugar de sua nacionalidade e de suas raízes mais profundas, tanto étnicas quanto de natureza religiosa. Daí essa Porta dos Leões, Porta de São Estevão, continuar a ser uma porta que simboliza conflito, dificuldade e tensão na cidade de Jerusalém até hoje. Olha só, Jair, essa garotinha aqui tá me seguindo desde lá de cima, querendo que eu dê um trocadinho pra ela. Agora, como ela viu que você tá filmando, ela se afastou. Hein? Ah, quer o trocado, mas não quer ser filmada. Mas se a mesquita de Omar é um local sagrado para os muçulmanos, se o Muro das Lamentações o é para os judeus, o cenáculo é extremamente importante para os cristãos. Lá, Jesus celebrou a última ceia. Jerusalém, 10h30 da manhã. E nós estamos aqui na porta do lugar onde se celebra o cenáculo, onde Jesus teria celebrado a sua última ceia com os seus discípulos, e posteriormente o lugar também onde o Espírito Santo se derramou sobre a comunidade dos discípulos que estavam em Jerusalém no dia de Pentecoste, vindo com poder sobre eles e ungindo-os para pregar o Evangelho no mundo inteiro. Dê uma chegada comigo para a gente entrar aqui no lugar. Há um grupo de cristãos americanos que acabaram de cultuar aqui dentro, mas ainda estão presentes. É óbvio que esse é um lugar celebrativo. Nós não estamos nem de longe pensando que estamos num lugar original, onde Jesus e os seus discípulos se reuniram para a última ceia. Existem muitas coisas aqui em Israel que são apenas referências, são memórias. Esse aqui, por exemplo, é um desses lugares que não guarda nenhuma relação de originalidade com o lugar do Novo Testamento, mas é apenas um pilar, é um lugar referencial
onde peregrinos e pessoas vêm naquele desejo, naquela intenção de se lembrarem daquele episódio. Aqui, como eu já disse, há dois que se superpõem. Um é o da última ceia, quando Jesus diz: "Isto é o meu corpo que será entregue por amor de vós." E depois ele pega do cálice, dá aos discípulos e lhes diz: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que será derramado em resgate de muitos." Daqui ele sai, ele desce pelo ribeiro do Cedron, vai até o jardim do Getsêmani, onde ele é traído e é aprisionado, é levado para a casa do sumo sacerdote Caifás, onde ele passa uma noite numa caverna escura, numa prisão domiciliar. No dia seguinte, ele é julgado, ele é condenado, ele é crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E aí, ele aparece aos seus discípulos durante 40 dias, anunciando-lhes o reino de Deus. E mais do que isso, a palavra de Deus diz que quando ele é assunto aos céus, ali no Monte das Oliveiras, ele diz aos seus discípulos que permaneçam em Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos de poder. E os discípulos ficam num cenáculo. E este lugar celebra este cenáculo. E aí 120 deles estão orando, jejuando, buscando a Deus, quando de repente, numa manhã, às 9 horas da manhã, eles ouvem um vento, um som como de um vento impetuoso, que enche toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram sobre eles línguas como de fogo, pousaram uma sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e saíram daqui proclamando o Evangelho. Chegou até você. Hoje eu estou aqui porque um dia o Espírito Santo se derramou sobre aqueles discípulos. Eles ficaram cheios de intrepidez, anunciaram a palavra de Deus no mundo inteiro. E depois dele, outros e outros e outros, e 2000 anos depois, o mesmo Espírito ainda está com as mesmas labaredas de fogo acesas no coração da gente, fazendo com que a gente tenha vontade de dizer para todo mundo que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. E é isso que eu estou fazendo aqui, anunciando essa palavra de vida para você, em nome de Jesus. Bom, nós não estamos longe de onde nós estávamos. Nós estivemos no cenáculo da última ceia e do Pentecoste. Parece que a gente está agora num lugar diferente, mas de fato não é. Nós estamos embaixo daquele lugar onde estávamos. Ali é o piso de cima. Deixa eu só mostrar para você ter uma ideia. Uma chegadinha aqui comigo, Jerry. Olha só. Estou aqui nesse lugar aberto. Isso aqui é o piso de baixo. O cenáculo está ali em cima. Se você mostrar, ele está ali. O que é que eu estou querendo mostrar a você? O que é que eu estou querendo ilustrar aqui? Ali é o cenáculo do Pentecoste. Aqui é onde se celebra a tumba do rei Davi. Obviamente que o cenáculo do Pentecoste nos dias de Jesus não estava construído sobre a tumba do rei Davi, mas são dessas coisas que acontecem na Terra Santa, onde as tradições se misturam, se confundem, se superposicionam. Depois de um tempo, o que é importante já não é mais a localização geográfica, já é essa geografia da tradição, e às vezes uma cai sobre a outra. É o que acontece aqui. Dá uma entradinha aqui com a gente. Davi, da tradição da tumba de Davi, tem que botar o quipá, porque é um lugar considerado santo pelos judeus. Vamos dar uma entrada aqui.
Vocês estão vendo aí, através dessas imagens que o Jerry está fazendo, mostrando através das grades, um grupo de pessoas dentro do lugar onde se celebra estar sepultado o rei Davi. Como eu já disse, isso é apenas uma tradição. O lugar não guarda realmente nenhuma relação histórica com o da tumba de Davi, porque de fato não se sabe aonde ele está precisamente sepultado. Você está vendo agora uma imagem da pessoa que toma conta do local, um ortodoxo judeu, lendo as escrituras do Velho Testamento com toda a sua devoção. Às vezes ele tem momentos de profunda contrição, chega até a manifestar o que se parece com um choro enquanto lê a escritura. Depois volta-se para sua concentração normal, vai lendo, e isso é Jerusalém, onde as manifestações de fé são as mais diversas, todas elas coexistem, e quem quer que queira aqui falar da sua própria fé tem que aprender a fazê-lo com extrema sabedoria e sensatez, porque o status preserva a possibilidade de que os diferentes vão aos mesmos lugares para fazerem as suas celebrações de fé e para cultivarem suas próprias tradições. Eu falei esse texto todo enquanto Jerry mostrava as imagens através da grade e daquele religioso judeu aqui do lado de fora, para que eu não perturbasse de forma alguma aqueles que lá dentro estavam cultuando. Então eu vim aqui para fora, você vê que o meu microfone é sem fio, eu posso ficar até a 300 metros de distância falando o que eu quiser, que você ouve bem. Então essa é uma das manifestações de quem está querendo ser coerente com a liberdade de expressão religiosa neste lugar. Para eu fazer aquilo que eu quero fazer, eu não posso perturbar aqueles que estão tentando criar as suas próprias conexões espirituais nos lugares. E acho que essa é parte da minha própria consciência cristã, de ter a minha fé, crer nela, proclamá-la, divulgá-la, anunciá-la com intrepidez, mas saber o momento de me retirar para que eu não seja inconveniente com aqueles que estão buscando a oportunidade para uma outra coisa. Vamos continuar então. Em outra parte da cidade, fomos a Alcedama, o local onde Judas Iscariote se enforcou após trair Jesus. Isso é uma região toda extremamente íngreme. O que aconteceu com Judas? Ele trai a Jesus, as especulações são as mais diversas de por que ele faz isso. O Novo Testamento simplifica, diz simplesmente o seguinte: o diabo entrou no coração de Judas Iscariotes. Seja qual tenha sido a razão objetiva, mas a razão subjetiva foi espiritual. O diabo entrou no coração de Judas Iscariotes. Se foi porque ele se decepcionou com Jesus, porque ele eventualmente participasse de um grupo de extrema esquerda política com zelotes, que achasse que Jesus ia usar toda a influência que ele tinha para propor algum tipo de mudança sociopolítica em Israel, para subverter o poder dos romanos, enfim, as especulações nesses 2000 anos têm sido as mais diversas. Só Deus sabe. Mas a causa básica é essa: o diabo usou, seja lá o que tenha sido, para colocar no coração de Judas que ele deveria trair o amigo, o Senhor, o Salvador e o mestre dele, Jesus. Ele trai lá embaixo. Você lembra que o episódio todo acontece primeiro na ceia, quando Jesus diz: olha, o que tu tens de fazer, faz-o depressa, vai, faz logo, acaba com isso. Depois Jesus vai lá para o jardim do Getsemane, Judas chega lá com uma turba, Jesus é preso, você conhece a história. E depois que Judas vê Jesus sendo preso, ele cai numa depressão, num remorso, numa agonia de alma, uma sufocação incontrolável, sentimentos autodestrutivos tomam conta dele. De fato, ele não chega a se arrepender, porque o arrependimento é um sentimento de dor profunda
que gera vida, que propõe saídas, que abre portas, que faz um apocalipse, uma revelação de um cenário novo, que de fato diz assim, olha, recomeça a vida. O remorso não. O remorso é desesperador. É uma dor com a consciência do erro, mas que não traz consigo a esperança de uma virada, de uma saída, de um recomeço. Por isso Judas é tomado de remorso. A diferença entre Judas e Pedro é esta: é que Pedro se arrepende, chora amargamente e diz, eu quero recomeçar, tomara que ele me dê uma chance. E Jesus dá. Judas nem considera essa possibilidade, ele simplesmente diz, eu fiz o que não devia, traindo sangue inocente. E vai, diz a Bíblia, e se enforca. Só que essa ideia do enforcamento de Judas, que podia ser em qualquer lugar, aqui, numa árvore, certamente aconteceu numa árvore próxima de um lugar íngreme, porque o livro de Atos dos Apóstolos nos diz que as entranhas dele se derramaram. Então o que acontece? Ele vai se enforcar, ele prepara um galho, joga uma corda, passa no pescoço e ele pula. Quando ele pula num lugar íngreme, alguma coisa acontece, ou o galho se arrebenta, ou a corda parte. Fato é que ele se precipita para baixo. E nesse ato, possivelmente, as entranhas dele, o estômago dele, o intestino, devem ter sido perfurados por alguma coisa no caminho, uma pedra pontiaguda, de modo que a Bíblia diz que as entranhas dele se derramam, que o exterior dele é aberto, não é? Isso é uma imagem fortíssima, que adverte a mim, adverte a você, a qualquer um de nós, quanto ao fato de que não há nada oculto que um dia não venha a ser revelado. Às vezes não é revelado aqui na história, na maioria das vezes não é. Às vezes a gente consegue guardar segredos a vida inteira, mas ninguém foge do olhar de Deus. Ninguém. Você sabia disso? Ninguém foge do olhar de Deus. Paripense registrou a mensagem do reverendo Caio no Jardim das Oliveiras. Abra seu coração e ouça o que Deus tem para a sua vida. Hoje de manhã, eu queria dizer uma palavra rápida sobre duas mensagens aqui do Getsemane. Há muitas mensagens, mas há duas que eu queria que você levasse com você e que você nunca mais se esquecesse delas. A primeira é aquela que está sintetizada no verso 42 do texto que nós lemos. Jesus está aqui, os discípulos dormem ali, ele se afasta, distância de um tiro de pedra ali para o horto, e lá chegando, ele se ajoelha, ele se angustia, ele chora, ele sua sangue, ele ora, um anjo do céu vem confortá-lo, e ele diz, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Olha aqui para mim. Entre muitas coisas que essa declaração de Jesus afirma, há uma que eu e você não podemos esquecer. É aquela que concentra a salvação exclusivamente na obra realizada por Jesus na cruz e na ressurreição. Eu costumo dizer que Jesus ou era um megalomaníaco mais desenfreado e incontrolável que esse planeta já produziu, ou ele era Deus. Porque ele não aceita termos de comparação. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor. Todos quantos vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Fazeis bem. São elas mesmas que testificam de mim. Então,
Declarações desse tipo só cabem na boca de um megalomaníaco doido, alucinado, ou na boca de Deus. Se ele não tivesse ressuscitado dos mortos, eu diria um megalomaníaco incurável. Mas ele ressuscitou de entre os mortos, é Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui, o que nós temos é uma outra declaração de encurralamento radical na salvação nele. Ele diz: Pai, se possível, se tem um jeito, se há uma porta, passa de mim o cálice. Mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Você acha que Deus tinha mandado seu filho à cruz do Calvário se houvesse um outro caminho? Se houvesse um outro meio? Eu vou fazer uma declaração aqui, eu não quero ofender ninguém. É só apenas um direito que, como líder desse grupo, eu tenho de declarar o que eu vou declarar, mas ninguém se sinta mal com a minha declaração. Se houvesse qualquer outro caminho, fosse ele através das nossas boas obras, fosse ele através da transmigração da nossa alma, fosse ele através do nosso processo sucessivo, contínuo, de reencarnações aperfeiçoadoras, fosse ele qual fosse, Deus não tinha encurralado o filho dele naquela humilhação, nem naquela cruz. Pai, se possível, se tem um jeito, passa. E o pai não passou, sabe por quê? Não tinha jeito. Não tinha jeito. Sem o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, ninguém é aperfeiçoado. Sem a cruz de Jesus, ninguém é salvo. Aí você me pergunta, e aqueles que nunca ouviram falar dela? Se alguém nunca ouviu falar dessa cruz, e se chegar ao céu, vai descobrir lá que chegou, não foi porque foi um excelente índio, ou um excelente hindu, ou um excelente qualquer coisa em algum lugar, mas foi porque o Criador entregou seu próprio Filho para derramar o seu sangue na cruz do Calvário. E hoje, eu tenho a chance de saber disso, e se eu sei disso, a única resposta que se exige de mim é que eu creia nisto. É que eu creia nisso. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, se tem um jeito, passa. O pai diz: filho, não tem jeito, fica. Porque só o teu sangue vai fazer propiciação pelos pecados do planeta. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Você pode repetir isso comigo? O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Amém. Segunda grande mensagem que aparece aqui é essa que diz que a cruz é resposta das orações de Jesus. Veja só que ambiguidade eu estou declarando aqui para cada um de vocês. De um lado, eu estou dizendo que ele orou, diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E o pai diz: filho, não tem jeito. Mas de um outro lado, eu estou dizendo que ele diz: Pai, o cálice não vai ser passado, mas eu estou na iminência de morrer antes da cruz. Me salva para a cruz. Sabe por quê? Jesus correu o risco de morte aqui. Aqui. Você quer ver qual é o texto que diz que ele quase morre aqui, morre antes da cruz? Veja em Hebreus, no capítulo 5, do verso 7 ao verso 10, que diz assim, Hebreus 5, de 7 a 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrá-lo da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é um outro lado da moeda. O primeiro lado da moeda é, se possível,
passa de mim esse cálice. O pai diz: não é possível, filho. Aí, ele começa a suar sangue, agonia, dor. Ele sente que começa a morrer. Vai morrer aqui. Vai morrer sem cumprir, sem finalizar, sem consumar, sem chegar onde precisa chegar. Vai morrer sem cruz. Diz: pai, me salva para a cruz. E diz a palavra de Deus que nos dias da sua carne ele oferece forte clamor, lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E o texto diz: tendo sido ouvido. Ora, de que morte é que ele foi livre? Se diz a Bíblia que ele foi ouvido. Pediu àquele que podia livrá-lo da morte, e o texto bíblico dizia: ele foi ouvido. Como é que ele morreu? Ele pediu simplesmente ao Pai para livrá-lo de morrer fora da cruz. Eu quero morrer na cruz. Pai, não deixa eu morrer aqui. O cálice não pode ser passado, então eu quero bebê-lo até o fim. Quero bebê-lo na cruz do Calvário. E ele se levanta daqui, é entregue, traído por Judas, manietado, carregado para a casa de Caifás, de onde ele é levado para ser julgado. E depois obrigam-no a carregar uma cruz até o monte chamado Calvário. Ele é crucificado, onde ele morre. Ele morre não como mártir, morre não para dar exemplo de paciência na dor e no sofrimento, morre como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o grande holocausto, é a grande oferta, é o grande incenso de aroma suave que sobe no universo para cobrir a culpa humana de todos nós, de qualquer um. Então hoje aqui, eu queria que você guardasse isso no coração. Eu queria que você repetisse comigo: Senhor Jesus, eu sei que Tu és o único caminho de salvação. Tu és a porta. Se houvesse outro caminho, Tu não terias morrido, mas Tu morreste por mim, porque senão eu não teria salvação. Eu te agradeço, Jesus, porque Tu ganhaste força para morrer no lugar certo, para morrer na cruz por mim. E hoje eu quero viver para Ti. Dá-me força para viver para Ti. Em Teu nome. Amém. O Paritense parabeniza Jerusalém pelos seus 3.000 anos. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam.